Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 7, um texto bem conhecido. Lucas 7, 11. O tema dessa meditação é a caravana da vida e a procissão da morte. Lendo, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Oremos. Pai querido, trate com a nossa vida, fale ao nosso coração, fale ao coração de cada pessoa que veio aqui nessa noite. Pedimos a tua graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. A caravana da vida e a procissão da morte. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, a título de introdução: que coisa boa é a família, que coisa boa é uma família grande, que coisa boa é vivenciar e saber que tem muita gente que a sua maior riqueza continua sendo a sua família. Há tempos atrás estava conversando com alguns irmãos e eles contavam acerca da família. Alguns têm famílias enormes, aqui na igreja pouca gente tem família muito grande, mas alguns com famílias bem grandes. Essa família específica, enfim, 17 filhos numa casa, enfim, mais de 70 netos e bisnetos, e ali felizes da vida fazendo ajuntamentos. Eu queria que a gente atentasse nessa noite para essa visão: que coisa boa é a família. Mas que coisa boa é a família onde? Vivendo como? Vivendo as alegrias e as lutas da vida como? O contexto desse texto diz o seguinte: Jesus estava perto de Cafarnaum. Jesus vai curar à distância o servo de um centurião que simplesmente tem fé para acreditar que Jesus pode, mesmo que à distância. É interessante que Jesus começa a fazer um trajeto estranho. Ele começa a caminhar da região de Cafarnaum para Naim. Mas para ele caminhar de Cafarnaum para Naim, eu fiz esse trecho agora, enfim, de carro, 42 quilômetros. Jesus começa a andar em direção a essa cidade. Mas ele passa por Nazaré, que é a sua região, é a casa da sua família, é a casa da sua mãe, do seu pai. E ele continua essa trajetória, porque havia no seu coração algum desejo estranho, desconhecido ainda, de chegar a Naim. São 40 quilômetros. Ele havia realizado muitas curas. Agora ele caminha com os discípulos, já que a sua fama cresceu e muito por causa de prodígios, sinais, milagres, autoridade espiritual para pregar. Há uma multidão em festa.
há um grupo que caminha com ele, há uma caravana de alegria, há um cortejo de alegria vivendo essa experiência de seguir a Jesus. É interessante a gente analisar, meus irmãos. Eu quero que você atente para isso nessa noite. Cada dia revela as suas realizações. Se no dia anterior o servo de um centurião é levantado, agora de uma forma linda e prodigiosa, Deus prepara uma outra cena. E a cena que Deus prepara é a cena de um homem que sobe com discípulos, com uma multidão que o segue, caminha em direção a Nazaré, passa por Nazaré, começa a descer novamente agora, e de longe já contemplava de um lado o Monte Tabor, de outro lado o Monte Giboa, dentro ali onde começa o Vale de Jezreel, a cidade de Bet-Sean, e no cantinho do Monte Gilboa, Naim. Ele caminha para Naim. Ele caminha de forma célere. A entrada da cidade e saída é a mesma. A palavra Naim, agradável. E é interessante a gente enxergar que de Cafarnaum para Naim caminha o doador da vida, aquele que é caminho, que é verdade, que é vida, aquele que no seu ministério mostraria claramente que ele é a ressurreição e a vida. A multidão que segue com ele é ruidosa, alegre, enfim, vivendo as intensas benécias da presença de Jesus. Mas em Naim, uma mulher chorou a noite inteira a perda do seu único filho. Uma mulher teve que viver a experiência do que significa perder. E perder alguém na família naquela época era simplesmente tentar, de todas as formas, enfim, ver a sobrevivência do corpo. Mas depois que ele morresse, havia necessidade de banhar aquele corpo, havia necessidade de preparar aquele corpo, havia necessidade de arranjar um esquife, um caixão projetado para carregar aquele corpo. E aqui nós temos a história de uma mãe que já tem uma casa pequena, uma família pequena, só tem um moço nessa casa. Ela já viveu o trajeto e o cortejo da morte. Um tempo atrás teve que sepultar o seu marido. Depois de tudo preparado, depois do tempo passado, depois de tempos de lágrimas derramadas, há um cortejo que começa a caminhar dentro de Naim para fora, para sepultar o moço. Mas coincidentemente, providencialmente, há um cortejo de vida que está chegando. Há um cortejo que goteja graça. Há uma multidão que simplesmente vive em amor e recebe a misericórdia do Salvador. Há dois sentimentos conflitantes: o da morte e o da vida. Em Naim, naquela cidade, a morte havia capturado mais uma pessoa. Naquela cidade, o cortejo de dor aparece, a lágrima rola, o esquife leva o espólio desse terrível conquistador, a morte. As lágrimas de centenas de pessoas confessam a vitória da morte. A morte triunfalmente vai levando o seu despojo para o túmulo. Alguém pode impedi-la? Há como impedir o cortejo da morte? Quanto sofrimento havia ali, naquela multidão, chorando, carregando o corpo desse moço. A gente não sabe como ele morreu.
Mas a gente sabe que essa mãe com certeza estava chorando. A gente não sabe como foi a sua partida, mas a gente sabe que um coração que só tem um filho, com certeza está sentindo uma dor lacinante. Essa multidão caminha com a morte. Do outro lado, descendo as encostas para chegar na entrada, vem a multidão que traz a vida. Vem a multidão que traz aquele que é imortal. E nesse momento, a morte vai se encontrar com seu destruidor. A batalha vai ser curta. O golpe é certeiro. A presença daquele que é vida simplesmente vai resolver rapidamente o problema. As duas multidões se encontram. O texto diz, meus irmãos, que Jesus, ao aproximar da porta da cidade, saía o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão com ela. E aparece a expressão, e essa expressão eu gosto demais, no ministério de Jesus, vendo-a Jesus. Ah, meus irmãos, se alguém teve olhos para ver, esse alguém foi Jesus, esse alguém é Jesus. Ele identifica facilmente a vida, ele identifica rapidamente quem chora, ele identifica rapidamente a mulher que é a mãe, a que sofre mais, a que carrega a dor lacinante no coração. É interessante como Deus cria, meus irmãos, com a obra das suas mãos, o contemplar. Se no Monte Tabor, depois ele vai ser ali, meus irmãos, transfigurado. Se no Monte Gilboa, enfim, um vale de guerras. Esses dois montes, meus irmãos, dentro da visão de Salmo 19, eles contemplam, meus irmãos, o encontro da vida com a morte. Jesus olha para essa mulher e vai dizer: não chores, não chores. Jesus está dizendo para um coração triste, Jesus está dizendo para um coração lacinado de tristeza, Jesus está dizendo para um coração de mãe que com certeza explode de dor. E quando eu estudava esse texto, meus irmãos, Deus pediu para que eu o praticasse dessa forma. Quantas mães aqui nessa noite carregam dores no coração? Quantas mães aqui nessa noite têm os seus filhos espiritualmente mortos? Antes eles vinham à igreja no colo, antes eram carregados pelos braços confiantes de pais, antes frequentavam sociedades pequenas, internas, onde cantavam, brincavam, dançavam, e era alegria diante de Deus. Para quantos o tempo chegou, a adolescência vingou, a juventude se aproximou, as vitórias nas faculdades apareceram, e hoje não passa de um morto. Quantas mães que vivem dentro das igrejas têm seus filhos, meus irmãos, saudáveis, bonitos, mas não são convertidos. E quando Deus me colocava isso no coração, a pergunta que vinha: Deus, o que tem que nascer no coração das famílias para encontrar de novo e buscar de novo aqueles filhos que estão simplesmente vivos, mas completamente mortos, em delitos, em pecados, em condutas, em frieza, em distância de Jesus. Infelizmente, quantos filhos não têm uma santa motivação? Quantos filhos não vibram mais com Jesus? Quantos filhos são apenas corpos, lindos, bem vestidos, inteligentes, formados, enfim, belezuras, e a Bíblia diz: mortos.
mortos para Deus, mortos para a família da fé. Quando Jesus disse para aquela mulher: não chores, Ele sabe o que está dizendo. Ele sabe de alguém que precisa de conforto. Ele sabe daquela mamãe que carrega o seu único filho. Ele sabe dessa mulher que perde aquele que era o carinho da mamãe. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda porque filho é bênção. Ela precisa de ajuda porque filho é herança de Deus. Ela precisa de ajuda porque filho é planta viçosa, é coluna de palácio. Eu pergunto para as mães aqui nessa noite, em nome de Jesus, está na hora de assumir filhos em nome de Jesus, que estão esfriados e distantes. Que todos nós como pais, ansiemos por ver todos os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu peço você, mamãe, papai, que criem joelhos dobrados, até que seus filhos mortos e desviados sintam claramente a vida de Jesus chegando, o toque de Jesus dizendo para esse moço: levanta. Jesus para aquela multidão dizendo para a mulher: não chores. Jesus se compadece do coração dela. Jesus se compadece da vida dela. Jesus se compadece da perda dela. Jesus se enternece e simplesmente enxerga aquelas lágrimas, mas Ele tem a verdadeira solução. Enquanto eu estudava esse texto, meus irmãos, vieram frases pesadas no nosso coração. Um filho desviado é um corpo em putrefação. Jesus para aquele cortejo. Jesus toca o esquife. Por que Ele faz isso? Muita gente pode ter perguntado: por que o sujeito parou? Ele para porque naquele momento a morte vai ser vencida. Ele para porque nesse momento a dor vai ser estancada. Ele para porque nesse momento as lágrimas vão ser enxugadas e a alegria vai voltar de novo no coração. O cortejo da vida engole o cortejo da morte. Deus colocou no meu coração essa expressão. Vamos parar nessa noite, meus irmãos. Vamos parar nessa noite na nossa casa. Vamos parar nesta noite o cortejo da morte. E antes que filhos cheguem à sepultura, antes que nós enfrentemos esse caminho que está reservado para cada um de nós, permita a Deus que nós verifiquemos claramente que nós não temos filhos mortos em estado de putrefação na nossa casa. Jesus disse para aquela mulher: não chores. Jesus vai dizer para aquela mulher: enfim, eu tenho a solução. Ele diz isso nessa autoridade da palavra para parar. Jesus para os 4 carregadores e vai tocar o esquife. Vai simplesmente dizer para o moço: pode levantar. Levanta. Ele levanta e fala. Ele levanta e é devolvido com vida. Ele levanta e retoma a sua vida. Meus irmãos, em nome de Jesus, se você tem um filho, se você tem gente na sua casa que ainda vive, meus irmãos, o esquife da morte, Deus nesta noite declara, pelo poder da sua palavra, que Ele vai parar essa procissão da morte. Ele vai parar, meus irmãos, e vai fazer uma obra na vida do seu filho, na sua casa, para mudar a família completamente, para trazer todo mundo aos pés da cruz do Calvário.
lance nessa noite fora todos os medos. Chega de desvios e friezas na vida. Jesus está dizendo nessa noite, para qualquer jovem, meio walking dead, meio zumbi, meio semi-morto, levanta, começa a falar, começa a viver, começa a proclamar o Cordeiro, começa a vibrar com Jesus. Essa cena deve ter sido fantástica. As duas multidões se encontrando, se entrelaçando, todo mundo olhando um para o outro. Uma multidão chora, a outra vive a vitória da vida. E quando Jesus toca naquele esquife, para, meus irmãos, a sequência do funeral, coloca ali, enfim, a sua voz de ressurreição para aquele moço. Levanta. A bênção chega. Seu nome é glorificado, seu nome vai ser temido, a sua fama corre e proclama para todos os lados que, enfim, passou um sujeito aqui, passou alguém aqui que levantou um morto, passou alguém aqui que completamente devolveu a vida para uma casa. E essa notícia correu por toda a Judéia e circunvizinhança. Duas doutrinas aparecem aqui nesse texto. A primeira, a doutrina da providência. Ah, meus irmãos, Deus é bonito demais. A beleza de Deus é incandescente. O coração de Deus ferve pelos seus filhos. E Jesus está a 40 quilômetros. E Deus simplesmente vai motivando. E esse Jesus começa a andar. Os discípulos começam a andar com ele. Uma multidão caminha com ele. Enfim, meus irmãos. E ele começa a caminhar 40 quilômetros. Deve ter gastado mais de um dia. E ele está caminhando para onde? Para um lugar onde simplesmente Deus o quer. Na doutrina da providência, meus irmãos. Deus cuida, Deus abençoa, Deus guarda, Deus sustenta, Deus traz, Deus renova a vida. Deus acaba com os funerais da casa e traz vida de novo. Hoje me boicotaram, não quiseram água. Alguém fez isso aqui. Nem debaixo aqui tem. Por favor, busque água. Estou acabando. Mas aqui também aparece a doutrina da ressurreição dos mortos. Só para perguntar. Quem já fez o caminho do cemitério aqui com alguém? Quem já fez? Quem já sepultou papai, mamãe, titia, vovó, parente, sabe? Muita gente. Esse caminho não é bom, meus irmãos. Esse caminho é triste, esse caminho é doloroso. Esse caminho mexe, esse caminho incomoda. Esse caminho marca, ele escreve nos anéis da sua vida uma perda e uma tristeza. Só que nós temos em 1 Coríntios capítulo 15... esse Jesus bendito que diz que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Esse Jesus que ressuscitou para a glória de Deus o Pai. A Bíblia diz, meus irmãos, que um dia vai chegar, onde a trombeta, enfim, soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados. Estaremos para sempre com o Senhor. Eu não tenho medo de dizer, meus irmãos, tem muita gente que vem na igreja, você está morto, você precisa ressuscitar, você precisa acordar para Deus, você precisa permitir que Deus faça uma obra na sua vida, você precisa parar de brincar de igreja, você precisa parar simplesmente de viver essa sequência onde você pensa que religiosidade salva. A cobrança de Deus daqui nessa noite, meus irmãos, é que nós olhemos para a nossa casa, olhemos para a nossa vida, olhemos para a nossa família, e se tem, meus irmãos, se tem filho morto em casa, se tem, enfim, parente morto em casa, que você ore, que você peça, que você implore, que você faça corrente de oração, que você pregue, que você tenha coragem e autoridade espiritual, para que Deus arranque das trevas para a luz, e nessa noite Ele esteja declarando sobre a tua casa: levanta, menino, levanta, homem, levanta, mulher.
Uma multidão que agora recebe a vida, teme e glorifica a Deus. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Que vida que Deus tem dado para a gente. Eu tenho cobrado isso aqui demais na igreja. Deus precisa aumentar o seu amor, senão você não trabalha para a salvação de mais pessoas que estão na sua vida. Eu tenho falado aqui, eu oro há mais de 50 anos, para que Deus opere numa vida. Com cordas de amor Deus vem trabalhando. E eu espero ainda ter vida para simplesmente enxergar que essa pessoa saiu do esquife e Deus o levantou para a glória dele. Estou cansado de ver na igreja, nesses 24 anos que eu estou aqui, de pais, mães, avós, contentes com as vitórias dos filhos. E eu estou dizendo aqui nesta noite, muitos dos jovens da igreja já estão no caixão. E os pais dizendo, é muito bom isso, muito aquilo, é inteligente, é bonito, cabelo lindo. Deus está dizendo aqui nesta noite, em nome de Jesus, coloca diante de Deus esta oração. Levanta, meu filho. Família na igreja, meus irmãos, tem que ser integral. Eu quero que você ore nesse momento em nome de Jesus. Se você tem pessoas que estão vivendo nas trevas, que Deus as traga, e nós vamos começar a orar. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus atende oração. Deus pode incendiar vidas onde eles estão agora. Deus pode tratar o coração e a alma onde eles estiverem agora. Deus pode visitar pessoas a 10 mil quilômetros de distância, se Ele quiser, para a glória dEle, porque Ele pode. Outro dia recebemos uma mensagem de uma missionária, e essa missionária contando a luta que ela viveu num tempo de terremoto, e ela simplesmente dizia, naquele momento que a terra treme, as pessoas gritam, insegura, a única coisa que eu tive coragem de fazer, é me ajoelhar e orar, e chorar diante de Deus, e de repente o coração aquece, de repente o coração se aquieta, e naquele momento ela diz e escreve, eu sei que tem gente orando por mim. Vamos redescobrir, meus irmãos, vamos descobrir, como nós estamos falando no mês de janeiro, a oração muda as coisas, a oração molda as coisas, a oração pode ser atendida instantaneamente por Deus. Está na hora da gente crer um pouco mais naquilo que Deus pode fazer para a glória dEle. Jesus está às portas, meus irmãos. A gente não sabe quando Ele volta, mas o fato é que esse planeta não tem melhorado, não. As dificuldades estão cada vez mais patentes, e Deus nos cobra a orar pelo país, orar pela nossa casa, orar pela gente. Mas nessa noite, eu quero que você enxergue isso. Há duas multidões aqui. Um cortejo, que eu chamo de procissão de morte, que carrega a dor, a tristeza, o abatimento e a perda do único filho. E do outro lado, na encosta, descendo para chegar em Naum. Que cena bonita. Porque quando você olha para Naim, chegando na cidade, você olha para o lado esquerdo, está o Monte Tabor. É o Monte da Transfiguração. Você olha para o lado direito, está o Monte Gilboa. E ali Jesus entra. E quando Ele está entrando, esse impacto do encontro. A vida vence a morte. Que nessa noite você saia daqui com essa postura. Na minha casa, a vida vai vencer a morte. Na minha casa, Deus vai completar toda a obra para a glória dEle. Nós não temos filhos nenhum, como herdeiro de Satanás e da morte eterna. Não temos. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus os trará com cordas de dor, os trará com cordas de amor, os trará com disciplinas de vida, simplesmente tratará a alma, e nós cremos nisso em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Aplique essa palavra ao seu coração. E que você agradeça a Deus pela bendita família do Senhor, que Deus te deu. Que bênção é ter família. Que bênção ter família grande. Que bênção ter família, enfim, prostrada e ajuntada aos pés do Cordeiro. Porque é com o Cordeiro que a gente trata a nossa vida. Meus irmãos, não faz isso não. Mas eu li sobre um pai que, já cansado de falar para o filho do evangelho, o filho bem sucedido, e aí no dia que o filho fazia 25 anos, ele já cansado, e não pode cansar, ele deu um presente bonito para o seu filho, teve que fazer na marcenaria, teve que pedir ajustes, ajuda, e entregou, e o filho viu que aquele negócio era grande, bonito, e quando o filho abre, o filho enxerga, é um caixão pequeno, que carrega debaixo do braço, um caixão bonito, bem pintado, branco, e o filho fica ofendido, e ele abre aquela tampa assim, odiando o pai, quando ele olha tem um espelho enorme, e o pai tinha escrito no espelho, levanta meu filho. Eu quero que você ore, qualquer pessoa que você tiver na família, vai levantar em nome de Jesus. Você vai ver isso para a glória de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Eu quero que...